Olá, tudo bem com você? A lição da Escola Sabatina dos Adultos desta semana, lição em que estamos estudando o livro de Salmos, tem como título Eu me levantarei, é a lição 6. E de certa forma é como se fosse uma resposta à lição da semana passada, em que nós analisamos, estudamos os silêncios de Deus. Deus nunca está alheio ao nosso sofrimento, nossas lutas. Ele tem seus planos, ele é soberano e nós temos que entender que ele nunca está fora do seu trono. Ele está no trono do universo, regendo a história e vai levá-la ao seu desfecho. E nas vezes em que ele fica em silêncio, é importante, como nós vimos, olhar para trás, lembrar das vezes em que Deus atuou em nossa vida, contar as bênçãos. Lição dos Jovens, estamos estudando o tema liberdade, um conceito sobre constante ameaça pela união político-religiosa, lição muito boa. Se você não fez a assinatura da lição ainda, faça isso o quanto antes, receba em casa, antecipadamente suas lições. Elas têm o objetivo de nos levar à palavra de Deus, nos fazer estudar sistematicamente a Bíblia Sagrada. E para isso, esses guias de estudo são realmente uma bênção. O verso principal aqui da lição dos adultos, da semana 6, Salmo 12, 5, diz assim: Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Como eu disse, essa lição é uma resposta da semana passada. Deus, ele finalmente se levanta, Deus age, Deus atua. O aspecto duplo do juízo divino inclui a libertação dos oprimidos e a destruição dos ímpios. Essa libertação foi prometida, e isso acontecerá em breve, mas no tempo de Deus, não no nosso, um ponto que o salmista enfatizou. No tempo de Deus, confiemos em Deus. Domingo, o guerreiro majestoso. Eu vou fazer como sempre tenho feito, ler alguns trechinhos aqui, e já aproveito e pedir que você se inscreva no canal, se ainda não fez isso, acione aí o sininho para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo se julgá-lo útil para outra pessoa, tá bom? Vamos lá então, domingo, Guerreiro Majestoso, Salmos 18, 76, 14, 144, são as leituras deste dia. E diz assim a lição que, embora Davi afirmasse que o Senhor treinava suas mãos para a guerra, em nenhum dos salmos ele confiou em suas habilidades de batalha. Em vez disso, o rei declarou que o Senhor lutava por ele e o libertava. Eu pensei em algo aqui que eu creio que deve ser realmente uma prática em nossa vida, que é a de confiar em Deus e fazer a nossa parte. Deus não faz aquilo que nós podemos fazer e devemos fazer. Lembra da ressurreição de Lázaro? Tirem a pedra. E Jesus ressuscitou o morto. Tirar a pedra eles podiam fazer. Jesus fez o que eles não podiam fazer. Então Davi e outros personagens bíblicos tinham lá seus exércitos, faziam a sua parte, fortificavam os muros, cavavam os poços e confiavam em Deus naquilo que não era possível para eles. Confiavam em Deus para tudo, obviamente. Deus é quem nos dá a força, nos dá a saúde, nos dá as condições de fazer o que temos que fazer, claro. Mas se não fizermos o que nos compete fazer, dificilmente Deus fará isso por nós, né? Então precisamos fazer nossa parte, estudar, trabalhar, nos esforçar, né, no nosso dia a dia aí, e depois colher os frutos que vêm com a bênção de Deus. Davi fazia a sua parte e confiava em Deus naquilo que ele não podia fazer, mas estava sempre preparado. E ele diz que Deus é quem treinava as suas mãos. Bonito isso, né? Deus é quem nos fortalece e nos ajuda nas batalhas do dia a dia. Segunda-feira, justiça para os oprimidos. E diz assim a lição: a expressão pobres e necessitados não se limita à pobreza material, mas significa também vulnerabilidade e desamparo. Apela à compaixão divina e transmite a ideia de que o sofredor está sozinho e não tem outro auxílio senão Deus. Pobre e necessitado também representa a sinceridade, veracidade e amor daquele que confessa a total dependência de Deus e renuncia a qualquer traço de autossuficiência e autoafirmação. É bom destacar isso aqui porque realmente pobre, necessitado, bem-aventurados os pobres, né? Não quer dizer simplesmente e tão somente a pobreza material. Pode ser outro tipo de pobreza também, como a lição aqui está destacando, né? Os salmos inspiram pessoas fiéis a levantar a voz contra toda a opressão.
Os salmos também destacam a futilidade de fundamentar a nossa confiança nos meios humanos perecíveis como fonte máxima de sabedoria e segurança. O povo de Deus deve resistir à tentação de depositar fé suprema para a salvação em líderes e instituições humanas, especialmente quando diferem dos caminhos de Deus. Que é chamado importante esse aqui num momento realmente crucial em que muitas pessoas têm confiado quase que cegamente em líderes políticos, em autoridades humanas, quando na verdade elas são falhas. E muitas delas inclusive levam as pessoas a desobedecer aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus. Então nossa confiança tem que estar realmente no Senhor. Em sua graça, nosso Senhor se identificou com os pobres e tornando-se Ele mesmo pobre, para que, por meio de sua pobreza, muitos se tornassem ricos, como diz Paulo em 2 Coríntios 8, verso 9. As riquezas de Cristo incluem a libertação de toda a opressão trazida pelo pecado, e Ele nos promete a vida eterna no reino de Deus. Jesus Cristo cumpre as promessas dos Salmos, como o juiz divino que julgará todos os maus tratos aos necessitados, bem como a negligência do dever para com eles. Sim, darão contas a Deus aqueles que fazem mal para os necessitados, os oprimidos, os que não têm voz, esses darão contas a Deus. Essas autoridades injustas, corruptas, que têm oprimido o semelhante, darão contas a Deus. E no tempo certo, Deus vai se levantar. Terça-feira, até quando julgarão injustamente? É o Salmo 82, eu quero ler para você aqui, é um salmo pequeno, né? Se você puder abrir sua Bíblia aí no Salmo 82, eu quero ler com você aqui o que diz o salmista Asaf. Deus toma o seu lugar na congregação divina. No meio dos deuses ele julga. Até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios? Defendam o direito dos fracos e dos órfãos. Façam justiça aos aflitos e desamparados. Socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples mortais, e como qualquer dos príncipes vocês sucumbirão. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Alguns aí se acham deuses, né? Se acham grande coisa porque têm o poder de julgar, de estabelecer leis, de interferir na vida das pessoas, mas se andam de forma contrária à vontade de Deus, oprimindo o próximo, oprimindo os seres humanos, usando o seu poder e influência de modo maligno, darão contas a Deus. Vão morrer como simples mortais e poderão, inclusive, participar do juízo como condenados e não terão vida eterna. Então, especialmente aqueles que têm autoridade, que ocupam cargos, talvez, de liderança e que interferem na vida das pessoas, deveriam ter muito cuidado para não estar cometendo injustiças que ofendem o caráter de Deus. Até quando julgarão injustamente? Haverá um ponto final para essa atitude. Se as pessoas não se arrependerem, infelizmente, o fim delas será bastante trágico. Quarta-feira, derrame sua indignação. A indignação do salmista diante da opressão é grande. Isso significa que ele considerava o certo e o errado bem mais a sério do que muitas pessoas. Ele se importa ainda que, demasiadamente, com o mal que é feito a si mesmo e aos outros. No entanto, em lugar algum, o salmista sugeriu ser o agente da vingança. Em vez disso, deixou a retribuição nas mãos de Deus. Os salmos evocam as maldições da aliança divina e imploram a Deus que haja conforme prometeu. Note que mesmo nos salmos imprecatórios, que são bastante duros, né, em que o salmista pede que Deus quebre, mate seus inimigos, o salmista não toma a justiça em suas mãos. Ele clama a Deus, ele pede que Deus haja, mas deixa isso com Deus. É um desabafo. Quantos de nós não temos nossos desabafos e muitas vezes só fazemos isso para Deus? Nossos sentimentos, nossas indignações, enfim, nossas contrariedades. Aqui nos Salmos acontece o mesmo, só que eles registraram essas indignações, essas contrariedades,
e esses pedidos de que Deus haja destruindo os ímpios. Então são salmos que mostram os sentimentos humanos, né, funcionando ali a pleno vapor, digamos assim. Mas em nenhum momento eles tomam para si a justiça, né, assumem esse papel que é de Deus. O salmista abre o coração, o salmista reclama, o salmista clama, mas deixa com Deus a justiça. A retribuição divina é medida com justiça e graça. Os filhos de Deus são chamados a orar por aqueles que os maltratam e até mesmo desejar a conversão deles. Entretanto, ao procurar adequar esses salmos à norma de amor pelos inimigos, não devemos minimizar a agonia expressa nesses salmos. Deus reconhece o sofrimento de seus filhos e lhes anima dizendo que preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Salmo 116, 15. O juízo divino compele o povo de Deus a levantar a voz contra o mal e a buscar a vinda do reino de Deus. Os salmos também dão a voz aos sofredores, fazendo-os saber que Deus está ciente de seu sofrimento e que um dia a justiça virá. Sejamos nós também sinceros com Deus. Ele está sempre de ouvidos abertos, não age sempre na forma e no momento que nós queremos, mas de forma justa e graciosa. Entreguemos para Deus nosso caso e confiemos de que no tempo certo Ele vai se levantar. Na hora certa, Deus vai agir na nossa vida e neste mundo que está caminhando para a sua destruição. Vem Jesus, vem logo, Maranata, que Jesus venha logo e resolva todas as questões pendentes e que nossa esperança finalmente se concretize, sabendo que Deus sempre é justo. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo da lição que nos leva a pensar na justiça divina, no teu caráter, no fato de que um dia todo o mal será castigado e os salvos estarão para sempre seguros num lar de paz, justiça, no qual não mais haverá morte, pranto, dor, nenhum sofrimento. Pai querido, ajuda os menos favorecidos, aqueles que neste momento sofrem injustiças neste mundo, conforta essas pessoas e dá-lhes a certeza de que a causa delas não está perdida, de que tu, no tempo certo, vais agir em favor daqueles que são justos. Nós oramos e te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.